Oi, sétimos anos, tudo bem? A professora tá gravando mais uma aula aí para vocês, tá? Referente agora ao grupo 2, certo? Capítulo 3. Então, o último vídeo a gente finaliza o grupo 1 e o capítulo 2 e agora a gente inicia um novo grupo, tá? Então, sempre lembrando, é importantíssimo os estudos em casa, a leitura, tá? A gente dá algumas orientações aqui nas aulas, mas é importantíssimo que vocês façam todas as orientações que o professor está passando, tá? Que é pro bem de vocês. Esse momento da gente estar em casa é fundamental, isso é mundial, então aproveite esse tempo e coloque as coisas em dia, né? Colocar todos os estudos, pesquisas também, vão pesquisar na internet, tem tanta coisa bacana, então dê uma olhadinha sempre, tá bom? Mas para começar, o grupo 2, nós temos os domínios morfoclimáticos, nesse capítulo 3. O que seria o domínio morfoclimático? Então, eu preparei aqui para vocês o seguinte: domínios morfoclimáticos está relacionado à vegetação, está relacionado a clima, está relacionado a formas de relevo. Então, são os ambientes que temos em um determinado território e que os três estão se relacionando, certo? Então, são áreas importantíssimas para a gente conservar, para a gente manter, ok? E aí, ele traz para a gente, aqui na apostila, eu estou com a apostila de vocês aberta, tá? Estou com a apostila de vocês aqui aberta. E aí, nós temos um mapa. Para mim aqui, como eu estou com a tela do computador, ele aparece uma parte aqui do mapa, mas vocês abrindo toda a apostila, vocês conseguem visualizar direitinho, tá? Então tem um mapa localizando cada domínio morfoclimático aqui do Brasil, certo? E aí, ele vem trazendo nessa página aqui, o domínio amazônico, que vai pegar bem a região amazônica, a região norte do Brasil, como a gente sabe. Domínio do cerrado, que vai se concentrar muito na região centro-oeste do Brasil, se estendendo até a região nordeste, que eu já vou mostrar ali para vocês. O domínio das pradarias, que pega a nossa região sul aqui do Brasil. Lembrando que o mapa traz a legenda, observa bem o mapa e a localização desses domínios, tá? Por favor, façam essa análise do mapa. Então aqui, ó, vai pegar o domínio amazônico, como eu falei. O cerrado, ele pega bastante a região centro-oeste, se estendendo até o Maranhão, pegando o nordeste, tá? Depois nós temos as pradarias, que é essa parte aqui que fala, mostra ali na página anterior, que aqui no mapa mostra para vocês na página seguinte, tá? Região sul do Brasil. Vamos ter o domínio morfoclimático da Caatinga, pegando a região nordeste do Brasil. Vamos ter o domínio dos mares de morros, que pega o litoral brasileiro, se estendendo do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Os domínios mares de morros, eles são conhecidos como Mata Atlântica, ok? Por que mares de morros? Porque ele vai pegar a área litorânea, certo? A costa, então mares. De morros é porque ele também vai pegar áreas planáuticas, esses domínios naturais, certo? Então, isso aqui, essa localização é importante vocês estarem observando sempre. E depois ele destaca outro domínio morfoclimático, que é as araucárias, que está muito próximo da gente também, aqui na região sul, que pega as áreas planáuticas da nossa região sul do Brasil, né? Então, pegando a área planáutica do estado do Paraná, aqui de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, nós que estamos aqui no estado, né, de Santa Catarina, quando a gente pega para ir para o Planalto Serrano, como a gente fala, Urubici, Laje, São Joaquim e outros municípios, a gente vai observar muito durante o caminho as araucárias, os pinheiros, né, que dá a pinha, que dá o pinhão, como a gente conhece. Então, está mais próximo da gente. Então, esses domínios aqui são o que a gente chama de domínios morfoclimáticos brasileiros, que ele vem destacando aqui no título para vocês, tá? Só que esses domínios morfoclimáticos está relacionado porque ali tem vegetação, ali tem clima e ali tem forma de relevo, certo? Esses três
compõem o domínio morfoclimático, certo? Tem um QR Code que vai ajudar vocês bastante a entender mais ainda sobre o assunto, na página 208. A professora pede e solicita que vocês observem esse QR Code, que é bem bacana, e aprofunda mais o conteúdo também, tá bom? O que nós vamos falar aqui em relação aos domínios morfoclimáticos? Aí vem, na página seguinte, comentando um pouquinho dessas características que o domínio morfoclimático tem. Aí vem falando do clima, vem falando da vegetação e vem falando do relevo, tá? A ocupação humana, a professora já vai comentar rapidinho com vocês, tá bom? Mas do clima, aí entra duas coisas importantes que ele traz pra gente. Microclima e macroclima, são duas expressões usadas quando vai falar do clima de uma área natural. Então, microclima se refere à esfera mais local e o macroclima se refere à esfera mais global, certo? Então, aqui traz muito assim, ó, microclima, proximidade com os oceanos, ou seja, se está próximo do oceano, aí é um ambiente mais úmido, mais seco, né? Então ele vai trazer essas características. Se está perto do oceano, é lógico que a umidade vai ser maior, né? A outra coisa que se refere ao microclima são os relevos acentuados ou abertos. Então, dependendo da altitude do relevo, também influencia nessa característica do domínio morfoclimático. E a presença de vegetação também auxiliando nessa questão da umidade desse ambiente. O macroclima, como é uma esfera mais global, aí tem a ver com a localização. A localização é um elemento muito importante da gente entender as características de um ambiente, certo? Dependendo do local que ele está, ele recebe muita radiação solar, pouca radiação solar, ou uma variação maior de temperatura, enfim, ela vai ter características que vai destacar pra gente. E a ação das massas de ar. Então, as massas de ar ela também influenciam nas características dos lugares, tá? Então, quando vai falar do clima de um ambiente morfoclimático, tem que se analisar tudo isso aqui, certo? A vegetação é outro elemento do domínio morfoclimático, como eu tinha me referido antes, tá? E o relevo, tá? Então, no relevo, principalmente o tipo de solo, né? Então, se é um solo que tem mais fertilidade, se tem pouca fertilidade, a origem desse solo, se é uma rocha vulcânica, né, magmática, se é uma rocha sedimentar, metamórfica, tudo isso é estudado para tentar entender esse domínio morfoclimático. E depois a vegetação. De que maneira essa vegetação influencia nas características, certo? Então, isso é bastante importante, assim, da gente entender em relação a esses domínios naturais. E um se relaciona com o outro, tá? Então, dependendo do tipo de clima, eu tenho um tipo de vegetação, certo? A gente já comentou isso em sala, principalmente no ano passado, no sexto ano, a gente comentou um pouco sobre esses ambientes naturais também. Então, queira ou não queira, algumas coisas é mais para relembrar, tá? Então, clima, vegetação e relevo são elementos importantes num domínio morfoclimático e um interage do outro, um depende do outro, tá? Então, dependendo da característica da vegetação, é devido ao tipo de clima daquele ambiente, tá? Que é bem importante a gente entender. Outra coisa que ele vem destacando aqui é a ocupação humana. O que ele está trazendo para a gente aqui em relação aos domínios morfoclimáticos? Que a gente sabe que a população, ela transforma os ambientes, certo? E nessa transformação, muitas vezes, atinge esses domínios morfoclimáticos. Com a construção, com a agricultura, com um campo para a criação de animais. Então, a gente sabe que alguns ambientes foram transformados devido à ocupação humana, né? Então, tem que haver um cuidado em relação a isso, né? Até onde a população se estende, se está pegando um ambiente natural ou não, tá? O que está fazendo nesses ambientes. Então, a ocupação humana está trazendo essa configuração, tá? Quais domínios morfoclimáticos já tiveram mudanças devido a alguma atividade econômica, uma agricultura, uma pecuária, enfim, tá? E aí ele vem trazendo para a gente conservação dos ecossistemas.
Aí tem essa sigla aqui, que SNUC, significa o quê? Sistema Nacional de Unidade de Conservação, certo? Então, ele é dividido em duas partes. As unidades de conservação integral, ou seja, ela é um ambiente natural e não pode ser modificada, não pode ser transformada. Por isso que ele fala que é uma unidade de conservação integral, tá? Não pode ser tocada, mexida, transformada. E depois tem a unidade de conservação de uso sustentável. Se é de uso sustentável, você pode até explorar algum recurso natural desses ambientes, mas sem destruí-la, sabendo que ela vai estar se renovando, certo? De uma forma mais consciente, o uso desses elementos, tá? Então, por isso que é unidade de conservação de uso sustentável. Então, pode mexer nesses ambientes, mas de forma consciente, sabendo que eu não estou prejudicando o meio ambiente. Que o ano passado a gente comentou muito sobre isso também, tá? Sobre sustentabilidade. Hoje está muito forte essa palavrinha, né? Então, ano passado a gente viu isso nos conteúdos do 6º ano. Então, ele relembra vocês nesse sentido também. Então, o Brasil ele está dividido nesses domínios morfoclimáticos, unidade de conservação integral, que não pode haver qualquer tipo de alteração, não pode ser mexido, né, como muitos dizem, e as unidades de conservação de uso sustentável, que aí pode se usar de alguns recursos naturais, mas sem prejudicar o meio ambiente, tá? Então, isso aqui são os assuntos que vem falando nesse início do capítulo 3 de vocês, tá? Do grupo 2, certo? Preciso também que vocês façam a leitura desse texto, certo? A professora comentou um pouquinho com vocês agora, mas agora é com vocês, de vocês fazerem a leitura, fazer as observações necessárias, faz um esqueminha no caderno, resumo, né? Depois faça uma leitura disso. Se quiser postar no clipe o que vocês estão fazendo, pode postar, a professora vai olhar, a professora está direto verificando o que vocês estão fazendo, se estão publicando, a professora vai olhar. Tendo alguma dúvida, por favor, tire essas dúvidas com a professora pelo clipe, tá? A professora também vai olhar isso, o que puder auxiliar nessas dúvidas, a professora vai estar auxiliando. E todas as atividades que eu passar da apostila, vai depois o gabarito para vocês, tá? Só que tem as atividades propostas que a professora vai estar pedindo para fazer online, lá na plataforma COC, né, do Infinito. Então, as atividades propostas, tá? Que a professora consegue acompanhar isso em casa, certo? Na nossa plataforma aqui. Então, eu coloquei aqui para vocês as atividades da página 232, número 1 e número 2, e os propostos responder na plataforma COC Infinito, tá? Que aí a professora vai estar acompanhando aqui de casa as questões das atividades propostas. Tá bom, gente? Eu estou à disposição de vocês, como eu falei, tá? Então, agora é com vocês, gente. Faça uma leitura, faça um estudo, tá? A professora está com muita saudade, mas a gente sabe que esse momento agora é de estar reservadinho aqui em casa, né? Mas com certeza trabalhando muito com vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.